Uma mensagem do céu para você. Nós agora estaremos estudando o livro do profeta Zacarias, pois ao estarmos trabalhando o estudo da unidade em Cristo, do conhecimento, da fé, para chegarmos à estatura de varões perfeitos em Cristo, nós fomos então conduzidos por Deus para trabalharmos agora o profeta Zacarias, para buscarmos Cristo, a revelação de Cristo, a revelação da palavra de Deus trabalhada pelos apóstolos no Novo Testamento, que nós vamos encontrar o seu fundamento aqui nos profetas. Então, a continuidade do estudo da carta de Paulo aos Efésios e as demais epístolas paulinas, demais textos do Novo Testamento, serão possíveis após novamente nos fundamentarmos aqui no livro dos profetas. Então é por isso que nós precisamos agora estudar Zacarias, ter aqui o ensino das Escrituras que nos apontam Cristo. Nós vamos encontrar Cristo no texto do profeta Zacarias, para então, depois desta base, desta compreensão das Escrituras, nós iremos retornar ao Novo Testamento, aos apóstolos, e vamos compreender então, com toda a profundidade necessária, o que é que os apóstolos estão nos ensinando em suas epístolas a respeito de Cristo. Então vamos iniciar aqui Zacarias, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que nos diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Então nós temos aqui uma localização histórica do período do profeta Zacarias, no início do seu livro profético, da sua mensagem. Ele já está localizando o 2º ano de Dário. Então Dário já vem com o Império Persa tomando posse do Império Babilônico. Com isso, Dário já vai estar possibilitando o retorno do povo de Israel para a sua terra, para então iniciar com Esdras, com Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém e também do templo de Jerusalém. Então Zacarias já está trabalhando em um momento de preparação para a restauração de Jerusalém. Então nós vamos ver aqui a mensagem de Zacarias exortando o povo para trabalhar na restauração, não só da parte material, pois a vontade de Deus é restaurar além das construções, dos edifícios que são vistos pelos homens, pelas nações, para testemunho da glória de Deus, do poder de Deus. O propósito de Deus é a restauração interior, é a renovação do homem, é o batismo com o Espírito Santo, é a renovação espiritual da nação. É o povo ter comunhão com Deus, é o povo conhecer ao seu Deus, servir a Deus, agradar a Deus, obedecer a palavra de Deus, conhecer, ter um novo coração. Então essa será a mensagem profética que nós vamos estar observando também em Zacarias, como foi em Ezequiel, Amós, e será em todos os profetas. E quem irá promover realmente esta nova criação do novo homem, como nós estamos trabalhando em Efésios, será Cristo. Cristo traz o novo homem, o homem de Deus, a mulher de Deus, a nova humanidade. Agora, no primeiro homem da nova criação, é Cristo. Nós temos que nascer de novo, temos que nascer em Cristo,
e através agora de um novo coração e um novo espírito, o batismo com o Espírito Santo que Cristo traz, Cristo derrama ao entrar na glória, ele derrama o Espírito Santo sobre nós. Então, nós já observamos aqui Zacarias dizendo que o Senhor não está se agradando da vida, da maneira como o povo de Israel está agindo, está reagindo àquele momento que estão vivendo. Então o profeta está trazendo uma palavra de Deus de correção, de exortação. Versículo 3: Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a primeira coisa que o povo tem que fazer é buscar a Deus, é buscar o conhecimento de Deus, é se voltar para Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, conhecer a sua revelação para nós, a palavra que Deus tem para nós, a direção. Voltar-se para Deus, deixar de andar nos nossos próprios caminhos, nos nossos próprios sentidos, nas concupiscências da carne, no desejo de construir o nosso mundo enganoso, de vaidade. Nós precisamos buscar realizar em primeiro lugar a vontade de Deus. Então, voltar-se para Deus, conhecer a Deus, ter experiências com Deus, ser cheio do Espírito Santo para entender a vontade de Deus. E Ele é o Senhor dos Exércitos, é um Deus de amor, é um Deus que, embora seja suficiente, soberano, onipotente, onisciente e capaz de existir sozinho, porém Ele ama e Ele quer a sua casa sempre cheia e quer o exército ao seu lado, quer multidões ao seu lado, quer o seu povo com Ele, homens, mulheres, anjos, arcanjos, querubins, seres celestiais, porque Deus é amor e Deus nos quer vivendo com Ele, em comunhão com Ele. Por isso Ele ressuscitou a Jesus, por isso Jesus foi ao céu, está sentado à sua direita e está chamando multidões de todas as nações para estarmos juntos na glória, sendo co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus, nascidos de novo, vivendo na presença de Deus. Versículo 4: E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam aos primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Então os profetas antigos, os primeiros profetas, talvez ele já esteja se referindo a Moisés, a Samuel, a Elias, desde os primeiros profetas em Israel. Todos eles clamavam ao povo, aos pais, aos seus pais, aos pais daquele período agora, da dispersão, do cativeiro. Então os que viveram, habitaram desde o princípio, com Abraão, Isaque, Jacó, com Moisés, com José e com os seus filhos e com os seus irmãos, habitaram ali na terra e muitos deles, na maior parte, foram desobedientes às palavras dos profetas. E a direção dos profetas é de que fizessem o bem naquela terra, é que praticassem boas obras, é que socorressem o necessitado, o aflito, e que na terra de Israel se fizesse o bem, se praticasse a justiça. O princípio de Deus, o fundamento do trono de Deus, está baseado em justiça e juízo. Então nós temos que fazer as coisas com retidão, com correção, servindo a Deus, obedecendo a Deus a cada dia, a cada manhã.
nós temos que ver a luz brilhar, a luz do conhecimento de Deus, a luz da obra de Deus, a luz daquele que faz a vontade de Deus resplandecer neste mundo. Isso é conversão. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Então, realmente essa é a vontade de Deus, que nós possamos viver na prática da justiça, na prática do bem, servindo a Deus dessa forma. Isso é se converter a Deus. Deus nos ama, Deus cuida de nós com fidelidade, Deus nos ajuda, Deus socorre, Deus é o guarda de Israel. E Ele quer que nós tenhamos uma ação, uma obra, um serviço de filhos de Deus, que possamos resplandecer essa imagem de Deus ao mundo, a glória de Deus, o conhecimento de Deus ao mundo. Então Deus está exortando através dos profetas para que o povo faça o bem, para que se converta dos maus caminhos e se converta das más obras, para andar no caminho do Senhor, no bom caminho e realizando boas obras. Mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Então, a razão do povo estar no cativeiro, o povo tem que se lembrar, é pela má obra, é pelo mal que praticavam, é pela injustiça, é porque não tinham zelo pelo serviço a Deus, nem pelo culto, nem pela adoração, nem pela oração, e nem pelo amor ao próximo, e nem pelas obras de justiça, de verdade, nem pelo sustento do necessitado. Se naquela terra de Deus, se na presença de Deus há choro, há clamor, há tristeza, há lamentação, então Deus não vai estar se agradando neste lugar. Onde Deus está, a justiça, juízo, verdade, alegria, paz. Que venha o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é essencial para decretarmos a existência, a implantação do reino de Deus entre nós. Temos que andar em justiça, em amor, buscando a paz, buscando realmente que todos estejam vivendo da maneira que agrada a Deus, com alegria, tendo suprido cada um a sua necessidade e assim dando graças a Deus, dando glória a Deus. Esta alegria sobe ao céu. Neste lugar Deus ordena a bênção. Neste lugar Deus declara que ali Ele está reinando, ali está reinando a sua vontade, ali está reinando a justiça, ali está reinando o amor. Então ali está o reino de Deus, e Deus vai ordenar ali o milagre, o derramamento do Espírito Santo, para que esta pessoa, este povo que realmente tem temor a Deus e quer realizar a vontade de Deus, quer cumprir a sua palavra de justiça, tenha poder para realizá-lo, para cumprir esta palavra. Deus dá poder, Deus dá força, fortalecimento, autoridade com o batismo no Espírito Santo. Versículo 5. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Então aqui já há uma indicação de Zacarias de que já passaram os pais, já pereceram os profetas, porém a palavra do Senhor permanece. Nós precisamos conhecer a palavra dos profetas desde Gênesis. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, o que Deus determinou para o povo de Israel ao sair do Egito a respeito da terra da promessa. Qual a vontade de Deus? Como Deus se agrada? De que forma o povo deveria agir, se comportar?
Qual foi a revelação de Deus? A revelação. Este povo agora que estava retornando do cativeiro para reedificar Jerusalém, o templo, as muralhas de Jerusalém, as cidades de Israel, este povo tem que recordar-se da palavra de Deus. Ela permanece, tudo passa. Seus pais já passaram, os profetas que pregaram no passado já passaram, mas a palavra fica, a palavra é eterna, e aquele que faz, aquele que obedece, aquele que guarda a palavra de Deus, viverá eternamente com Deus. Este agrada a Deus, este é renascido, este é escolhido, este é abençoado, é aquele que ama a palavra de Deus, aquele que recebe a palavra de Deus e guarda no seu coração, recebe um novo coração para estar recebendo a palavra de Deus, para ser morada de Deus, do Espírito Santo de Deus. Tudo isso através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Deus preparou um novo coração, um templo em nós, para acolher esta palavra. Foi falada lá no passado pelos profetas para os nossos pais. E nós devemos buscar esta palavra. Estamos aqui ensinando esta palavra. Precisamos conhecer esta palavra, guardar com carinho e amor no nosso coração e praticá-la e viver. E Zacarias vai mostrar isso, que aquele que recebe esta palavra, guarda, tem temor a Deus, ama e ora a Deus, pedindo: Senhor, eu quero guardar esta palavra, eu quero obedecer esta palavra, eu quero andar contigo, eu quero viver na tua presença. Deus batiza com o Espírito Santo, Deus derrama o Espírito Santo sobre este que recebe a palavra, para que viva eternamente, para que seja salvo e para que receba os dons do Espírito Santo, seja capacitado para entender, para ter discernimento espiritual, para ter sabedoria espiritual, para ter ciência, para ter conhecimento profundo, vencer o mal, vencer o diabo, pisar na cabeça da serpente. O diabo vai falar e você vai calar a boca do diabo. Você vai dar ouvido à voz de Deus e vai andar no caminho do Senhor, na luz do Senhor, na luz do Evangelho, na luz da palavra de Deus, na luz da revelação profética de Deus para a sua vida. Você será mais do que vencedor em Cristo e viverá eternamente com o Senhor, vivendo na sua palavra, palavra de vida eterna, palavra de salvação que você recebe nesta hora que você dá ouvido a Deus e busca aqui a palavra de Deus, palavra de vida, palavra de vitória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz Josué. Então Josué vai guardar a palavra, vai obedecer a palavra, vai servir a Deus de acordo com a palavra de Deus. E realmente ele e sua casa serviram ao Senhor, sempre foram mais do que vencedores, e essa bênção Deus tem para você também e para a sua casa, para a sua família. Então, o povo precisa aprender isso para voltar do cativeiro e andar no caminho do Senhor, na palavra de Deus, e obedecer esta palavra. Aos 24 dias do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos brancos, vermelhos, morenos e brancos. Vemos aqui então uma semelhança lá com Apocalipse, capítulo 6, versículo 4. Nós veremos ainda referências aos cavalos, ainda em Zacarias 6, assim como Apocalipse também, capítulo 6. E nós aqui já estamos vendo esta palavra profética, esta revelação de um homem montado em um cavalo vermelho.
Então, diz assim o versículo 9: E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Então veja bem aqui a importância do entendimento da palavra profética, pois nós estamos aqui vendo em Zacarias um sinal igual ao que nós já vimos ali no profeta Ezequiel, que vai mostrar a vinda de Cristo. Cristo é este homem. Quando o profeta fala, viu um homem, Jesus assumiu na sua mensagem, na sua vida, no ensino aos apóstolos, no ensino enquanto ele estava conosco aqui nesta terra, ele assumiu que este homem revelado nos profetas é Cristo. É ele quem ensina, é ele quem traz a verdade, é ele quem batiza com o Espírito Santo, é ele quem realiza a nova criação, é ele quem purifica Israel, é ele quem traz a palavra de vida, de salvação, é ele que vai transformar a história, ele vai trazer a palavra de Deus de Sião, a lei virá de Jerusalém, a palavra de Deus que nós ensinamos, as escrituras de Sião, são as escrituras deste homem. Este homem é Cristo, ele mesmo se intitula o Filho do Homem. Ele é o Filho do Homem anunciado por Daniel. Ele é o Filho do Homem. Ele é o homem que veste a roupa de linho branco anunciado por Ezequiel. Ele é este homem do versículo 10 de Zacarias, capítulo 1. Então respondeu o homem que estava entre as murtas. Ele é este homem. Quando ele nasce, quando ele está entre nós, ele é este homem. Ele se fez como nós, ele se fez homem. Então ele é o homem que realiza a vontade de Deus. Ele é o modelo do homem que agrada a Deus. Ele é o homem que anuncia a palavra de Deus. Ele é o homem que guarda a palavra de Deus. E ele anda na unção do Espírito Santo. João Batista viu a pomba descer do céu sobre ele. E João Batista já tinha a revelação de Deus que sobre o homem, este homem, Cristo, sobre o qual descesse a pomba, seria este que batizaria com o Espírito Santo. Então, ele que vai trazer a solução. É ele que vai trazer a resposta. Um novo povo, uma nova criação, um novo homem, criados agora em Deus, o povo de Deus, que nasce, ele nasce através de Cristo e do Espírito. Deus soprou o Espírito nas narinas do primeiro homem e ele se tornou alma vivente, veio a viver e viveu neste mundo. O velho homem que se corrompe, que foi corrompido, que foi enganado. Mas agora Cristo sopra em nós o Espírito Santo como símbolo, como sinal real de que somos criados novamente, somos nova criatura, somos novo homem, nova mulher. Agora Cristo sopra o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de poder, o Espírito que nos dá vitória sobre o mal, sobre a mentira, sobre o diabo, sobre o engano. Agora Cristo nos dá vitória, Cristo nos dá poder, Cristo nos abre a palavra. Agora o Espírito Santo nos revela esta palavra agora é viva para nós. Agora nós vamos entender, nós vamos ter um novo Espírito, vamos ser circuncidados no coração, vamos entender a Deus, vamos entender a vontade de Deus, e o Espírito Santo vai nos dar poder para obedecer esta palavra, para viver de acordo com essa palavra. E virá o diabo novamente pensando que vai enganar o homem e a mulher, e o homem e a mulher terão vitória, porque estarão cheios do poder do Espírito Santo de Deus e pisarão na cabeça da serpente através de Cristo.
poder de Cristo, da palavra de Cristo, da revelação de Cristo e do poder do Espírito Santo, que agora acompanha esta palavra. Agora nós temos vitória sobre o diabo. Agora o diabo vem, como fez lá no início, pensando que irá vencer novamente, mas ele já está derrotado. Cristo venceu por nós. Cristo morreu, mas não ficou na morte. Ele ressuscitou, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu o mal, venceu a morte, e venceu e ressuscitou e subiu ao céu. E chegando lá, foi coroado, recebeu o seu trono de glória e o Espírito Santo, que ele derrama sobre nós para nos dar poder e nos capacitar para agora viver esta vida que vivemos de acordo com a vontade de Deus, servindo a Deus, obedecendo a Deus, guardando a palavra, amando a Deus sobre todas as coisas e obedecendo a Deus, glorificando a Deus, o nome de Deus sendo honrado nesta terra, porque aqui está um povo revestido de poder, que recebe o batismo com o Espírito Santo e tem vitória sobre o mal, tem vitória sobre o diabo e glorifica a Deus e come do fruto da árvore da vida para viver eternamente com Deus, porque nós amamos estar na presença de Deus. Nós amamos o nosso Pai Celestial e queremos estar com Ele sempre e para sempre, vivendo com Ele, pois Ele, somente Ele, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então é isso que este homem, o homem aqui em Zacarias é Cristo, versículo 10. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são o que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Então nós temos o homem, Cristo, o Filho do homem, que nos batiza com o Espírito Santo, e nós temos o homem do pecado, que nós já estudamos em 2 Tessalonicenses, a respeito da vinda de Cristo, da sua morte e ressurreição. Ele está no céu, à direita do Pai, de onde há de vir, com poder e glória. Então nós temos agora o tempo do mal, o tempo do homem do pecado, do homem da perdição, que é tratado em Daniel, em Ezequiel. Nós também já estamos aqui vendo eles aparecendo aqui em Zacarias. Nós vemos também no Novo Testamento, até o Apocalipse, falando sobre esse período de domínio do mal, os reinos do mundo, os governantes cedendo o seu trono a esse império do mal, esta filosofia do mal, e Deus permitindo. É vontade de Deus, é permissão de Deus que isso aconteça, para que venha então um juízo real. É preciso dar espaço para que as pessoas façam o bem, façam o mal e venha o juízo. Então é dado este tempo para que as coisas venham a estar amadurecendo, concretizando-se, e então Cristo virá e aniquilará todo o mal, e haverá o juízo, haverá o dia do Senhor. Então nós já estamos aqui nesta mesma sequência, Cristo, e Ele anuncia este tempo. Então é preciso que Ele sofra, seja rejeitado, morra, suba ao céu, seja coroado, seja glorificado. Desta forma Ele pode estar conosco em todos os lugares, em espírito. Ele está aqui agora, Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele está conosco através do Espírito Santo. Ele se move entre nós, Ele nos ensina, Ele nos guarda em todo o tempo. Ele está realmente nos visitando em todos os momentos, todo instante, em toda a terra. E então este mundo vai de mal a pior, até que venha então a transbordar o cálice no momento de Deus, no tempo de Deus, no tempo certo, já programado. Então a maldade, a iniquidade se multiplicará em todo o mundo, virá o homem da iniquidade, então virá o fim, como nós estamos aqui aprendendo na palavra profética. Versículo 11. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra
e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então, está chegando o tempo da tribulação, de um período que nós tivemos, um período que pela história será um período curto, de tranquilidade e descanso. Quando os homens falarem em paz, quando os homens acreditarem que acabaram com a guerra, que conseguiram uma estabilidade mundial, então vem a manifestação da permissão de Deus destes destruidores. Ezequiel fala dos intendentes que recebem ordem para portar armas destruidoras, para tirar a paz da terra. E aqui, então, Zacarias já fala dos cavaleiros, que também são tratados lá no livro de Apocalipse. Em várias ocasiões, nós já estudamos no início dos nossos estudos, estaremos retornando no momento adequado, mas já temos aqui esta posição, este momento. Então é tempo de estarmos nos voltando para Deus, é tempo de Cristo, Ele está no controle, Cristo está comandando esta situação. Se há guerra, rumores de guerra, se há alterações climáticas, estão acontecendo essas alterações na terra, se há sinais no céu, sinais na terra, se há agora uma multiplicação da iniquidade, do mal, da mentira. Nós vemos agora demônios que realmente ensinam a mentir, inspirados pelo pai da mentira, que agora estão dominando todos os meios, e vivemos dias trabalhosos, vivemos dias difíceis, mas nós sabemos que Cristo está no comando, é permissão dele. Ele disse que iria fazer isto acontecer, é Ele que está determinando, é Ele que dá ordem para que isso aconteça, é Ele que permite. E nós temos que estar agora olhando para o alto, de onde virá a redenção, e estarmos agora observando os sinais do que está acontecendo, na certeza que o povo de Deus fará proezas e que este evangelho será pregado em todo o mundo, e nós aqui estamos também fazendo parte deste momento profético. É por isso que Deus tem nos levantado para trazermos esta palavra, para anunciar que o céu domina sobre a terra e que Cristo é quem está no comando de tudo isso que está acontecendo. Então levante os seus olhos para o céu, comece a cantar louvores, glorificar a Deus, se alegrar no Senhor, pois Ele vem. Breve o Senhor virá nas nuvens e o seu povo celebrará a vitória final eternamente com Deus. Que Deus abençoe você, sua família, toda a sua casa, em nome de Jesus, o Cristo.